Primeiramente, bom dia a todos. Agradeço aí pela disponibilidade de estar podendo acompanhar esse terceiro webinar, e a gente está começando a aprofundar nos assuntos em relação a multidisciplinas. E o que a gente está focando hoje nessa apresentação? No primeiro webinar nós falamos sobre a relação de o que seria o BIM. No segundo webinar nós falamos sobre o BIM na prática, que seria as tabelas. Hoje, nesse webinar, nós estamos aprofundando a relação de itens de estruturas, itens de hidráulica e o porquê disso. Hoje, na construção civil, no modelamento para arquitetura, no detalhamento em si, uma obra, quando você abre as referências, ela não é feita somente de tijolo e cimento, concreto e vai subindo as paredes. Existem sistemas, e esses sistemas seria as instalações, a parte elétrica, o sistema de ar-condicionado, os sistemas relacionados à estrutura e ao mesmo tempo hidráulica. E hoje o profissional que consegue enxergar isso na prática e tendo essa facilidade de construção com o Revit, vai ter ganho de custo, ou seja, você vai minimizar os gastos, você vai ganhar tempo, você vai ganhar até produtividade no processo de detalhamento, ok? O que vai acontecer? Nesse webinar eu vou demonstrar duas áreas específicas, a área de estrutura, e na sequência eu vou falar um pouco sobre a parte de hidrossanitária, a parte de hidráulica. Dessa forma, vocês poderão depois explorar mais referências e óbvio que eu vou deixar as famílias, todos os templates, para que vocês possam acompanhar aí depois tudo na íntegra, ok? Então, as multidisciplinas hoje dentro do Revit, elas se baseiam nessas estruturas, ok? Hidráulica, as instalações elétricas, o sistema de ventilação e ar-condicionado e os meus elementos estruturais, tanto os metálicos, a parte de concreto. Evoluindo com esse conceito, a gente tem aqui então a utilização do 5D e o 4D e 5D nas tabelas. No segundo webinar eu falei sobre a composição de uma tabela BIM. E nesse caso, tudo vai depender se você configurou as suas famílias, configurou os templates antes e durante o processo de detalhamento. Então vai ser um conjunto aí de fatores que vão te levar a esse processo 5 e o 4D do orçamento. Bom, aproveitando e já dando uma dica para vocês, hoje a Autodesk ela trabalha com o elemento chamado Autodesk A360, que é um sistema de nuvem onde os usuários poderão fazer um cadastro, um login, um sistema de senha e e-mail. E você trabalhando com o Revit vai ter o item de colaboração, onde você pode gerenciar um único projeto e separar as equipes responsáveis por cada estrutura. Nesse slide aqui a gente tem uma obra por completo, mas nós temos aqui algumas segmentações. A equipe A vai ser responsável pelo piso, a equipe B responsável por estruturas de concreto, a equipe C por detalhamento, a equipe D fachada e assim por diante. Então cada equipe fica responsável com um único projeto e você poderá minimizar o tempo de detalhamento. Uma coisa que acontece muito no AutoCAD é Ctrl+C, Ctrl+V, você não tem mais o controle dos detalhamentos em cima do arquivo. Cada pessoa, cada equipe tem um item. Imagine que o responsável pela elétrica atualizou a passagem de cablagem e a pessoa de estrutural não recebeu essa modificação, e na compatibilização na estrutura real nada bate com nada e acaba aqui o seu processo ficando mais demorado. Bom, essa é a teoria não é muito longa. Você entendendo para que funciona, como que o processo é gerenciado, a gente pode começar então a utilizar o Revit. Bom, eu vou migrar aqui a minha tela para o Revit e a primeira coisa que vocês têm que entender: o Revit ele trabalha com 4 templates básicos. Eu vou abrir aqui um do zero para vocês, ou seja, começar uma referência nova. E quando eu abro aqui a minha estrutura de arquivo, seleciono a função novo e na sequência projeto, o Revit vai perguntar para mim qual é a disciplina que eu quero trabalhar. Eu vou encontrar modelo de construção, modelo de arquitetura, modelo estrutural e modelo mecânico.
Esses modelos, pessoais, são todos compatibilizados. Na verdade, o Revit não vai remover e nem adicionar comandos à minha interface de construção. A única coisa que ele vai executar é carregar famílias e componentes pré-setados na minha estrutura. Então eu vou fazer um exemplo bem típico, porque alguns alunos acabam migrando e utilizando boa parte do tempo o modelo de arquitetura, só para vocês entenderem. Quando eu habilito aqui o modelo de arquitetura, ele vai carregar o meu processo, vai carregar a minha estrutura, e eu tenho o padrão de arquivo Revit. Quando eu trago o mouse na aba estrutura, só para vocês entenderem a primeira problemática em relação à família, tá? Eu vou habilitar o item de vergalhão, ele vai me dar algumas definições de ganchos, algumas definições de tratamento de extremidades. Isso é só um alerta do próprio comando e não em família. Quando eu confirmo com OK, o Revit fala que eu não tenho nenhum formato de família carregado nesse processo. Notem que ele não tirou o comando vergalhão do template arquitetura, mas ele permite que eu carregue elementos nessa minha composição. Então, o que eu recomendo? Se você for trabalhar com os elementos de estrutura, ou seja, nativos de estrutura, você vai abrir um novo projeto, só que dessa vez vinculado à disciplina estrutural, ok? Dessa forma, o Revit já vai deixar pré-configurado boa parte das famílias relacionadas a estruturas. Então, uma vez que eu habilito o modelo estrutural, confirmo com OK, o Revit vai apresentar a mesma interface, no caso com a aba arquitetura, com a aba estrutura, não mudou nada. Até as versões, se eu não me engano, até as versões 14 e 15 acho que já começaram a implementar. O Revit ele era comercializado e disponibilizado em 3 versões, que era o Map, o item de arquitetura e o estrutural. E a quarta versão era um mix de todos esses itens. Hoje não tem mais essa necessidade. Quando você adquire o Revit, quando você faz o download da versão educacional, a Autodesk já implementou todas as ferramentas, tanto de estrutural, e essa versão que eu estou utilizando é a versão 2019. Você já vai encontrar a aba chamada Aço. É uma nova ferramenta que vem agora complementar a utilização do Autodesk Robot, que na verdade é para estruturas metálicas, soldas, parafusos, e acaba aqui complementando ainda mais o detalhamento de estruturas metálicas, ok? E a partir daqui nós vamos encontrar a aba chamada Sistemas, onde vamos ter os itens de fabricação para ar-condicionado e ventilação, a parte de hidráulica, elétrica e assim por diante. Esse template, como ele é estrutural, eu vou focar basicamente aqui nas minhas referências de estruturas, para que vocês vejam até onde nós podemos chegar com esse meu arquivo. Eu estou no nível 1, ok? E eu vou verificar algumas configurações básicas, que seriam o item de elevação, a minha altura de elevação ele está com 3 metros. Eu vou fazer a correção de unidade para esse arquivo, e nesse caso eu vou colocar metros e 2 casas decimais. É um processo básico que você sempre tem que olhar quando abre um arquivo novo. E a elevação 3 metros eu vou subir aqui para 4 metros e deixar a minha referência de estrutura. Quando eu for criar um novo item, eu vou referenciar aqui agora com 6 metros, com 8 metros, e nós vamos ter aqui então 3 níveis, nível 1, nível 2, nível 3. Quando eu trabalho com estruturas, o Revit ele cria para mim um novo tipo de planta. No item arquitetura ele chama de planta de piso. No nosso caso aqui agora, ó, plantas estruturais. Eu vou no nível 1, e quando eu trabalho com ferramentas estruturais, eu posso criar, ao invés de linhas de nível, a minha referência de eixo. Em relação às minhas posições de colunas, posições de baldrame, sapato e assim por diante. Eu vou levantar aqui alguns eixos, eu vou colocar algumas referências de distância, só para que vocês possam entender a primeira colocação de colunas. As distâncias podem ser ajustadas manualmente ou deixar o processo já pré-setado com o comando de cópia múltipla, mas aqui, como é um jogo rápido, eu não vou dificultar a situação. Eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, que seriam as minhas relações de eixos, e eu vou fazer a segunda linha aqui e vou colocar com a letra A.
Uma vez que eu faço esses itens de eixos, o Revit já cria para mim então agora a compatibilização com a letra B e assim sucessivamente até eu finalizar as minhas referências. Então notem que o Revit ele já cria uma inteligência até no detalhamento e a referência de posições. Bom, isso aqui é o pontapé para estruturas. Nós sabemos que se você vai começar com uma referência de estrutura, eu preciso colocar as colunas, preciso colocar um piso para fazer o radier, posteriormente colocar as cintas, enfim. Tudo isso vai depender do que você está construindo. Para facilitar aqui e até a gente tem um tempo muito curto, a gente tem 1 hora para tentar explicar a estrutura e hidrossanitário, eu vou fazer algo mais simples. Então vamos do princípio. Eu vou colocar aqui nessas referências de eixos o comando chamado coluna. Uma dica para vocês que estão acostumados a trabalhar com a aba arquitetura. Quando você habilita o item coluna, eu vou encontrar pilar estrutural e coluna arquitetônica. Quando eu migro e clico na aba estrutura, ele só vai informar para mim o pilar estrutural. Então essa aba ele não permite que você coloque, por exemplo, uma coluna simplesmente por volumetria. Então é super importante você utilizar as referências estruturais. Eu vou habilitar o item então pilar estrutural e uma coisa que vocês têm que pôr em mente: vocês devem ter as famílias no seu computador. Nesse caso, quando eu clico aqui nas propriedades, ele vai trazer para mim dois tipos de famílias. Tanto a coluna universal, que é uma coluna metálica, uma viga I, e aqui embaixo as colunas de concreto. Pessoal, não é difícil de vocês encontrarem essas bibliotecas. Eu vou fornecer para vocês posteriormente todo o item estrutural que eu tenho como biblioteca. Então eu tenho aqui as minhas bibliotecas de fundações, todos os elementos de pilares, sistemas de sapata, depois estruturas que são referências metálicas. E hoje, se você entrar em algum site, não fazendo propaganda, mas para que vocês possam entender que isso já está sendo uma tendência até uma referência de mercado. A própria Gerdau já disponibilizou para os usuários a biblioteca típica de pilares com as dimensões padrões de mercado. Se vocês depois precisarem, eu deixarei com o Rômulo todos esses materiais, não precisem fazer nenhum cadastro, nenhum site. A X4B vai fornecer para vocês esses arquivos e aí você vai estruturando. Como eu falei anteriormente, é de importância você ter essa biblioteca, porque quando você começa um projeto, não adianta você colocar no seu custo somente a construção ou o levantamento de um modelo. Se você não tiver a biblioteca, você deverá criar a biblioteca, buscar essa biblioteca, e é essa a diferença que você vai fazer perante o seu concorrente, ok? Então é sempre importante a gente salientar isso. Eu vou mudar aqui a família e vou colocar, por exemplo, uma coluna de concreto retangular. Só que essa coluna, eu não vou colocar uma coluna muito alta, muito até o terceiro nível. Eu vou fazer uma coluna mais simples, tá? Nessa referência eu posso habilitar o editar tipo. E como qualquer família editável, eu posso duplicar, renomear ou até mesmo carregar outros itens. Eu vou criar uma coluna aqui de 200 por 200, confirmar com OK. E as minhas propriedades são B e H, que no caso seria a largura e a profundidade dessa coluna. Você pode escrever aqui 20 centímetros, ele já vai corrigir para metros, ou 0,20 metros, ele já vai colocar na unidade. Se essa coluna for construída ou for pré-fabricada, você pode pôr os dados do seu fornecedor. Uma vez que eu confirmo, esse elemento se torna... Opa, acho que eu coloquei vírgula aqui, deixa eu pôr ponto 20. Quando eu volto, ele já cria essa minha estrutura na minha biblioteca. E agora eu vou me preocupar com a relação de encaixe. Eu estou no pavimento nível 1. Então a faixa de propriedades aqui eu tenho a opção altura e ele deverá ser conectado até o nível 2. Basicamente é essa a minha referência. Então, clicando exatamente nos cruzamentos desse eixo, essa pequena coluna, ok? Não é uma coluna muito extensa, ela é construída e referenciada no 00, ok? Bom, partindo do princípio, essa é a primeira estrutura de colunas. Bom, fiz aqui o posicionamento. Eu vou voltar
para o meu item aqui de estrutura de pavimento 1 e eu vou habilitar agora o comando parede, o parede estrutural. E a biblioteca que ele vai carregar tem vários elementos. Esse princípio, pessoal, para a gente não perder muito tempo em relação às estruturas, eu vou colocar aqui uma parede mais fina, eu vou colocar essa 140, que é o interior Center Blocks. Porém, já para adiantar, se você necessitar mudar as espessuras, pegar a medida de osso, não utilizar reboco ou chapisco, você vai habilitar a opção editar tipo. Assim como você aprendeu num curso de arquitetura, você vai habilitar as camadas e colocar as referências. Bom, isso vocês fazem normalmente, vai ser repetido para o elemento de estrutura, para a parede estrutural. E uma vez que você desenha essa sua referência, basicamente ele vai casando ponto a ponto com as suas colunas e ele vai executando as paredes estruturais, ok? Layout, elementos de divisórias, a gente vai tratar disso depois. Você pode até aumentar o nível de detalhamento e enxergar o que seria coluna e parede. Bom, se você mudar o acabamento para sombreado ou até realista, fica até mais fácil de você enxergar os materiais em si. No caso aqui, vou deixar como linha oculta para facilitar o processamento de imagem. Bom, isso é o que o pessoal acaba aqui executando. Quando você leva para o seu elemento de 3D, temos as paredes, temos lá os vínculos de colunas, mas o processo estrutural não é somente isso. O processo estrutural não finaliza somente nesse aspecto. Porque quando eu volto para o nível 1, eu encontro a partir de agora, nessa disciplina, nesse sistema chamado estrutural, porque primeira disciplina que você aprendeu no Revit é o arquitetônico. Agora a segunda disciplina que vai dar mais importância é o estrutural. Eu vou encontrar o item chamado isolada, que traduzindo para o nosso português, para o dia a dia de obra, é a nossa sapata. Quando eu habilito o item isolada, ele vai criar aqui uma referência de uma sapata. Nesse caso está superdimensionado para o que eu vou aplicar, não fiz nenhum preset ainda. 1800 por 1200, eu acho que está um pouco fora de proporção. Então, assim como eu fiz na coluna, eu posso habilitar o editar tipo, ele vai habilitar essa família de sapata e eu posso duplicar e colocar aqui. Eu vou colocar 600 por 400, ou seja, a largura 600, profundidade com 600 e a espessura ou altura, vamos dizer assim, com 400. Quando eu faço isso, habilita então aqui as minhas propriedades de família 0.40, 0.60 e 0.60, uma nova sapata. Notem que eu estou no pavimento 1, exatamente no nível 1 dessa minha estrutura. Quando eu clico exatamente no eixo e logo abaixo dessa minha coluna, ele vai instalar essa minha estrutura, essa minha referência exatamente abaixo da minha coluna. Quando eu volto aqui no 3D, eu já tenho a minha primeira estrutura montada, tanto com a sapata, tanto com a coluna e a parede estrutural. Bom, vamos executar agora a viga corrida, ou caso você queira chamar de baldrame, no caso aqui no Revit ele chama de parede, no caso até uma confusão em relação aos nomes dos comandos. Quando eu habilito a função parede, ele põe fundação estrutural parede, ok? Quando eu habilito essa referência, um truque é você estar na vista 3D, não estando na vista 3D você não consegue habilitar essa função. Quando eu habilito então a minha parede estrutural, dois pontos parede, a fundação, ele vai me trazer aqui uma dimensão, fundação da parede. Ele tem 600 por 300 e 300 e 900 por 300. Eu vou utilizar essa básica de 600, 300, 300. Quando eu habilito e passo o mouse na parede, automaticamente ele coloca na parte inferior esse meu baldrame. Notem que ficou desproporcional. Eu vou deletar, habilitar novamente e mudar as dimensões conforme o meu projeto. Então eu vou duplicar esse elemento, vou chamar de sapata suporte 300 por 300, para a gente poder fazer uma mesma estrutura, e vou mudar aqui a largura dele para 0,30. Quando eu confirmo, ele cria essa minha família e eu seleciono a parede, ele já cria então a fundação dessa parede ou a sapata em si
exatamente, ó, com essas dimensões estipuladas. Notem que agora o seu processo em si está tomando forma. Você passou de uma construção de arquitetura simples para uma construção avançada. Eu vou colocar aqui as cores para vocês verem o que é concreto e automaticamente ter mais facilidade no seu detalhamento. Bom, até aqui, pessoal, a gente está fazendo uma fundação. Eu tenho também o elemento de laje, que é muito fácil de se confundir com o comando de piso. Quando eu habilito a aba arquitetura, eu tenho o comando de piso e eu tenho aqui a referência arquitetônica e piso estrutural. Já na minha estrutura, ou seja, na aba estrutura, eu tenho o comando laje, que seria a fundação estrutural laje. Então, não seria simplesmente a construção de uma volumetria ou a construção de um elemento ali como se fosse concreto, somente um caixote. Nesse caso, eu posso habilitar o comando e a forma de construção dele é igual ao próprio comando de piso, ok? Eu vou voltar para o meu nível 1, habilitar o item de laje, e por se tornar um comando periférico, ele vai pedir que eu faça aqui o contorno ou a base dessa minha estrutura. Como eu não fiz ele antes, eu vou tentar fazer aqui de ponta a ponta, vou alinhar aqui com a minha sapata, e até posteriormente as paredes estarão vinculadas a ele. Eu vou confirmar, é um comando periférico, ok? Tenho aqui as propriedades de família, você pode alterar, aumentar e assim por diante. E quando você executa, ele vai casar exatamente com as minhas referências, ok? De sapata, de baldrame, a minha estrutura de viga corrida. Então você acaba aqui tendo essa sua estrutura principal. Eu vou só voltar aqui porque eu vou colocar o elemento de ferragem. Eu não vou executar esse meu elemento para ficar mais leve o processamento e até o entendimento de vocês. Então, toda vez que você for trabalhar com piso que vai ser estrutural, habilitem a aba estrutural e o comando de laje, beleza? Bom, temos aqui agora a função de vergalhão, porque nós sabemos que somente esse elemento numa obra não é viável. Se você levantar lá uma caixa de madeira, colocar o concreto dentro, você vai ter vários problemas, como cisalhamento, você vai ter falha de compressão, você vai ter falha até por estrutura de carga acumulada em algum ponto. Então, dentro da engenharia, quando você calcula, você tem que fazer também a ferragem. No Revit, nas novas versões, quando você habilita essa estrutura e as funções de armadura, eu vou encontrar aqui a opção chamada vergalhão. Galera, esse item de vergalhão é de simples utilização. Eu vou habilitar aqui o nível 1. Eu vou habilitar a opção vergalhão. Ele vai trazer que os vergalhões vão fazer as amarrações. E diferente daquele arquivo arquitetura, ele traz para mim uma biblioteca de vários formatos de vergalhão. Isso aqui, pessoal, é editável. Aqui ele tem um CA50, ele tem aqui as barras de vergalhões com as espessuras, tanto lateral, o formato desse vergalhão, se vai ser um caixote, se vai ser um formato em C, se vai ser em ângulo, se vai ser com amarração, vergalhão formato 22. E aqui eu consigo escolher quais são os diâmetros referente à normativa. Se você for numa loja de ferragem e comprar lá uma estrutura, você pode trabalhar com CA50, CA25, sempre com base no seu cálculo. Como eu não fiz nenhum preset anteriormente, eu estou utilizando como forma didática, ok? Não é simplesmente clicar no comando e sair desenhando, é necessário você fazer uma análise antes. Bom, eu vou habilitar aqui o 10CA50, se houver necessidade você pode editar, duplicar e mudar essas suas propriedades, não tem problema nenhum. Por se tratar de família, o Revit facilita esse processo. Eu vou habilitar então o formato do vergalhão, e ao fato de passar o vergalhão em cima da minha referência, notem que ele já demonstra para mim, ó, uma seleção tanto na parede, eu vou até dar o zoom aqui, ó, desse caixote com a coluna e o meu elemento estrutural. Quando eu habilito, automaticamente ele já cria esse vergalhão. Óbvio que esse vergalhão eu estou fazendo de uma maneira muito mais simples, eu não estou me preocupando com o arranque, com os elementos de estrutura, mas quando eu habilito o 3D e eu mudo a minha forma de visualização para arame, essa minha referência já vai ser habilitada. Deixa eu cancelar aqui a minha estrutura, já vai ser habilitado. Ele colocou o vergalhão nessa minha referência principal e eu já tenho então agora um elemento estruturado. Você pode repetir isso também para o 3D, facilitando o seu trabalho, ou até mesmo em vistas de elevação.
Quando eu habilito aqui o item vergalhão, ele vai permitir que eu selecione as estruturas de sapato e parede, ok? Tudo vai depender da sua biblioteca. Novamente, se você não tem essa biblioteca, você vai ter que trabalhar com um sistema de transferência de norma. Então, pera lá, professor, você falou que eu tenho que abrir o item de estrutural. O meu cliente ele me passou o item arquitetônico e eu não tenho essas famílias. O Revit permite a conversão e passar esses elementos para um outro arquivo? Sim. Toda vez que você tem um arquivo que está sendo trabalhado, no caso esse elemento estrutural, como nós falamos, sapata, parede, laje, vergalhão, temos aqui também a tela para piso, eu posso clicar em gerenciar, que é todo o meu processo relacionado ao meu modelo 3D ativo, que nesse caso é essa estrutura, essas paredes, e quando eu habilito aqui, ó, transferir normas do projeto. O que isso vai permitir? Que eu habilite as famílias desse meu elemento e eu falo assim, eu quero levar esses meus itens de estrutura para um novo arquivo. No caso, eu tenho um segundo arquivo chamado Template Map, que é a segunda parte desse webinar, relacionado às tubulações, e eu vou levar para esse novo arquivo as configurações de isolamento de duto, estilo de ponta de seta. Você pode até desmarcar todos os itens e, por exemplo, somente levar os itens de fluido, os itens de fiação. Você vai escolhendo os tópicos ou as disciplinas que você deseja. Então não entre naquela confusão, eu tenho que abrir um arquivo específico de estrutura, mas já está executado. O importante, e eu vou salientar de novo, é que você tenha a biblioteca para os itens do seu processo, ok? Tendo isso, você não vai ter problema nenhum de carregar ou até mesmo transferir. Quando você inicia, a melhor escolha seria para a disciplina específica, mas se você não abriu, não conseguiu, você pode transferir essas normas entre os projetos, beleza? Bom, partindo desse princípio, então, quando você vai fazer o detalhamento, eu vou fazer um detalhamento simples aqui. Eu posso executar um corte nessa minha relação de sapata, fazer um corte simples e automaticamente eu consigo enxergar todo o meu concreto e até mesmo a minha ferragem, caso ela esteja aplicada no meu modelo, ok? Então isso vai dar uma garantia e uma fidelidade muito maior para quem vai construir. Outra coisa que isso pode ser levado num aspecto geral, só para vocês entenderem aqui, eu vou no nível 2 e eu vou colocar aqui mais algumas colunas totalmente fora de proporção em relação ao nível 1. Então eu vou colocar coluna, vou habilitar a coluna agora dessa vez de 300 por 450 e vou colocar até o nível 3 e colocar em pelo menos 3 eixos aqui, o eixo 1 e o eixo 2 aqui, beleza? E na outra estrutura eu vou no nível 1 e eu vou colocar uma outra coluna totalmente fora de proporção com os primeiros e eu vou colocar 450 por 600, vou colocar no eixo 4 e no eixo 3. Bom, essas alturas estão vinculadas ao nível 2. Eu posso pegar essas colunas e vincular ao nível 3, fazer uma coluna direta. Eu sei que está um pouco fora de realidade, mas o que eu quero é que vocês entendam as saídas de visibilidade e levantamento de material. Quando eu volto para o meu nível 1, vamos voltar aqui para o meu pavimento 1, eu tenho o meu item de vista. E uma ferramenta que muitas pessoas não sabem que existe é o item de tabelas de colunas. Quando você habilita o item tabelas, tabela gráfica de colunas, poucas pessoas utilizam e sabem a sua função. Mas para quem vai trabalhar com estrutural, isso aqui facilita muito a parte de diagramação e até mesmo visual de um cronograma. Habilitando tabela gráfica, o próprio Revit vai criar para você as suas estruturas de colunas, de qual nível que ele sai e para qual nível ele vai. Por isso que eu fiz as diferenças de dimensão e também fora de proporção em relação ao nível 1. Então no item A1, ou seja, no eixo A1, eu tenho uma coluna que vai do nível 0 até o nível 2, 4 metros, ok? Depois eu tenho aqui uma coluna do B2, também com essa referência, ele repete a mesma estrutura. Depois C1, C2, C3 e o C4 com essas colunas totalmente fora ali de alinhamento com as primeiras, ok? Então você consegue descobrir quais são as dimensões, as referências, quais são as suas estruturas automaticamente.
Pessoal, se eu pudesse, eu ficaria aqui horas e horas falando sobre estruturas, falando sobre a aplicação de vigas, a aplicação de elementos para amarração. Só para a gente fazer um teste aqui, eu vou colocar algumas vigas de ponta a ponta, que seria uma viga metálica, uma viga de concreto. Uma vez que você habilita a viga, novamente, você tem que ter a biblioteca. Se não tiver, no final do webinar, eu vou passar todos os arquivos de disponibilidade para vocês. Seleciono a dimensão que eu necessito, seleciono um ponto inicial dessa minha viga e levo até o ponto final da minha estrutura. Automaticamente ele cria uma representação simples. No caso, eu estou com uma representação simples no item baixo. Porém, quando eu ponho alto, essa viga metálica já está amarrada à minha coluna metálica. Quando eu volto para o 3D, automaticamente, deixa eu colocar aqui a minha estrutura de visualização. Eu tenho essa viga metálica. Deixa eu só tirar essa parede, desvincular ela aqui do meu topo, descer ela um pouquinho. Eu já tenho aqui a minha viga metálica, ok? Vinculada ao meu concreto. Poderia ser feito um galpão com toda a estrutura de viga metálica e fizesse o contorno dessa estrutura com estrutura metálica sem problema nenhum. Então o Revit ele permite que você trabalhe sem estresse com a parte de armação em concreto ou a sua parte de armação de ferro, ou seja, a parte de aço. Você vai poder estruturar das duas formas, ok? E uma vez que você executa os cortes, como eu havia cortado ali o meu elemento, ele vai te detalhar qual é o perfil dessa sua viga. Beleza? Bom, essa é a disciplina chamada estrutural. Já são 10h40, eu vou tentar ser o mais sucinto e mais direto para a parte do hidrossanitário. Eu vou tentar fazer isso em meia hora no máximo, para que vocês também não tenham problemas com o horário, beleza? Então esse arquivo eu vou finalizar ele, só uma dica para que vocês possam entender. Quando eu habilito uma parede arquitetônica, nesse caso, por ser uma planta estrutural, ele pode ter problemas de visibilidade. Quando eu desenho ele, ele vai indicar para mim que eu não posso enxergar por ser uma planta estrutural. Porém, quando eu olho no 3D, essa parede já foi criada nesse vão. Então vamos só supor aqui, nível 1, comando parede, de um ponto a outro. Opa, peguei aqui o comando básico. Ok, deixa eu voltar novamente. Arquitetura, parede arquitetônica, de um ponto a outro. Ele falou que foi criado, mas não está visível. Quando eu volto para o 3D, nem aqui ele representa. Então eu tenho que criar uma planta de vista arquitetônica ou habilitar as suas opções de visibilidade e disciplina. Se você mudar a disciplina para arquitetura e habilitar a sua função, todas as paredes arquitetônicas voltam. Ou o item de visibilidade e filtro para a sua estrutura. Isso não resolveu o meu elemento de planta 2D. Isso é para o 3D, tá? A disciplina para o 3D. Eu vou ter que voltar na aba Vista, Vista da planta, vista de planta e planta de piso. Aí o Revit vai perguntar: você quer a vista de qual nível? Eu quero o nível 1. Quando eu confirmo, automaticamente aqui no meu navegador ele traz esse meu elemento, nível 1. Sendo assim, passo a ter uma planta chamada estrutural e uma planta chamada arquitetônica para os itens de divisória. Beleza? Bom, isso é somente uma dica para que vocês não se percam aí. Eu vou fechar esse arquivo. Na verdade, eu não vou salvar esse meu elemento, mas eu espero que vocês tenham entendido a primeira estrutura de um elemento com as ferragens e assim por diante. Bom, eu vou fechar aqui o meu elemento e agora nós vamos falar sobre hidrossanitários. O que acontece, pessoal? Hoje em dia nós temos aí uma dificuldade muito grande de representar e até mesmo criar um detalhamento na parte de montagem de peças e louças, tubulação. Você vai ter que fazer no AutoCAD isométrico. O Revit ele já facilita esse nosso trabalho, porque além do ponto que você consegue migrar para uma vista isométrica, você consegue puxar as tabelas e até mesmo as representações em corte, facilitando a interpretação e montagem. Eu vou fazer uma simulação rápida aqui de uma parede. Eu vou habilitar o comando parede. Eu vou executar parede 0,15 e eu vou estruturar aqui uma dimensão básica de 2 metros por 2 metros. Bom, tem alguns pontos que nós temos que tratar sobre a parte de tubulação. Dentro da aba chamada Sistemas, ok? Isso é uma
terceira disciplina que nós estamos vendo hoje. Primeiro foi estrutural, a segunda arquitetônica, a terceira disciplina é a parte de hidrossanitário. Eu vou encontrar esse grupo chamado hidráulica e tubulação. Bom, se vocês habilitarem um template chamado template Tigre, que é esse que eu estou utilizando, ao habilitar as funções de tubo, automaticamente ele vai demonstrar para vocês todas as dimensões, todos os tipos e modelos de tubo que você pode encontrar. Qual é o problema disso, pessoal? O item de família de tubulação, ele não é uma família carregável, ele é um sistema. Então você não pode entrar no site da Tigre e baixar os tubos em si. Você vai baixar o template que contém esses elementos. Vocês já passaram por um problema que eu creio que é típico. Quando você quer carregar uma família de parede, você não consegue fazer o download de uma família de parede como você carrega uma porta ou uma janela. Você tem que habilitar o estrutura, habilitar ali o duplicar e fazer as modificações correspondentes. É a mesma coisa para os itens de tubulação. Então, tudo que for sistemas não pode ser carregado com família. O que você pode fazer é o item de gerenciar e transferir normas do projeto para um segundo arquivo, ok? Então, por isso que eu estarei fornecendo esse template. Quando eu habilito então novamente os sistemas, eu tenho que me preocupar com algumas configurações. Bom, hidráulica e tubulação, eu vou habilitar o item de propriedades e ele vai carregar para mim aqui dois itens, a configuração de duto e a configuração de tubulação. Quando eu habilito essa minha estrutura de tubulação, ele vai informar quais são os tamanhos de anotação de conexão, a separação, quais são as elevações, quais são os ângulos, quais são os planos. De uma forma mais geral, você vai poder configurar todos os seus elementos relacionados às normativas. Por exemplo, ângulos. Você pode utilizar ângulos de conversão ou ângulos de estrutura sem padronização. Então o Revit permite que você adicione 90 graus, 60, 45, 30, porém vocês deverão analisar se o fabricante tem a disponibilidade desse material, ok? Se não houver esse material em produção, não adianta você colocar, por exemplo, uma curva a 11 graus e ponto 25. O cara não vai conseguir te fornecer e você também não vai atender o seu cliente. Então, no padrão de mercado, 90 e 45 já estão estruturados. Você vai ter os segmentos e tamanhos por linha e classificação. Se você está trabalhando com um sistema de incêndio ou um sistema de água fria ou esgoto, você pode selecionar aqui, ó, PVC classe 12 marrom ou selecionar PVC classe 20 marrom. Pessoal, para trabalhar com estruturas de hidráulica, você tem que conhecer muito sobre as peças que serão instaladas. Não adianta nada você simplesmente colocar uma dimensão. Por exemplo, colocar aqui um novo tamanho para vocês entenderem. E ele vai me dar três informações. O diâmetro nominal, caso o pessoal já tenha comprado, o diâmetro nominal é aquilo que vem no catálogo. Se eu tenho um tubo de meia polegada, não significa que o tubo tem um diâmetro de meia polegada, ok? O diâmetro interno, eu vou referenciar a minha nomenclatura, a minha tabela, e depois o diâmetro externo, que vai ser a minha montagem. Então, você tendo esses valores, você pode preencher sem problema nenhum, para qualquer tipo de classe de tubo. Depois, eu tenho os cálculos de fluidos, ou seja, todos os itens de viscosidade, densidade, que é a parte técnica, inclinação e a parte de cálculo. O item aqui de inclinação, pessoal, eu já vou adiantar para vocês. O Revit, ele tem um problema muito grande em relação às posições e às nomenclaturas de encaixe. Se eu faço um item inclinado, ele não vai ser exatamente perfeito. Eu tenho que depois corrigir essas inclinações e deixar um ângulo mais suave. Toda vez que eu faço um tubo, por exemplo, de um ralo para uma caixa de coleta de esgoto, eu não posso colocar lá uma inclinação perfeita, porque senão ele não encaixa exatamente. Então você vai ter que ajustar isso conforme o projeto, o comprimento e o tipo de instalação. Então esse é um dos piores itens e é o que dá mais problema na tubulação, é o item de inclinação, ok? Eu já vou adiantar isso para vocês, mas o dia a dia vai facilitando o seu processo. Bom, a partir daqui então eu posso estruturar itens como tubulações paralelas, elementos de conexões e tubulações e elementos de acessórios.
Vamos entender aqui o que seria cada elemento. Bom, dentro dessa minha estrutura, eu vou ter um exemplo de um misturador, que isso aqui é até interessante a gente até encontrar, que é o misturador DBC para chuveiro, que seria aquele misturador para água quente e água fria. Quando eu habilito esse meu elemento, eu vou colocar aqui de 0,5 polegada por 0,5 polegada. Ah, Daniel, mas esse elemento não é o que eu necessito. Pessoal, tomem cuidado. Se você habilitar essa biblioteca e editar tipo, pode acontecer dele não ser normativo e não ser referenciado em catálogo. Nesse misturador, eu tenho aqui os fabricantes, eu tenho o modelo, eu tenho o código e assim por diante. Por isso que é importante você trabalhar com o que está disponível em catálogo. Mas tirando isso de lado, voltando para o processo, 0,5 polegada por 0,5 polegada, eu passo o mouse próximo à parede porque ele é um elemento de host. Assim como o comando porta, eu não posso pôr uma válvula ou pôr um hidrossanitário simplesmente no espaço vazio, ele bloqueia. Dessa forma, eu dou um clique, ele já vai carregar para mim automaticamente todos os pontos de estrutura. Então notem que as famílias e os componentes de biblioteca para o map, diferente de um componente simplesmente volumétrico ou 3D, ele representa todos os elementos configurados à minha estrutura de tubulação. Eu vou apertar o ESC 2 vezes e eu vou habilitar aqui a edição dessa família para que vocês possam verificar. Então uma dica profissional é toda vez que vocês fizerem um download ou até mesmo carregar essa sua estrutura, façam a busca por elementos de map que estejam configurados com as referências de entrada, saída, raio e tudo isso referenciado à normativa, ok? Então não adianta nada puxar simplesmente lá um misturador que não tem sentido nenhum. Bom, a partir desse ponto, a partir desse hidrossanitário, eu posso colocar componentes ou elementos de junção. Eu vou migrar aqui para o 3D, vou dar um zoom aqui nessa estrutura. Essa parede acho que não foi conectada, eu só vou corrigir aqui essa parede. Depois eu mudo ela no arquitetônico, como está em tubulação, que está muito alta. Mas quando eu clico aqui no item de sistemas, e eu vou colocar aqui um componente ou uma conexão de tubulação. O que ele vai fazer? Ele vai carregar uma biblioteca toda referenciada nas minhas estruturas. Eu tenho aqui adaptador para bico tigre, adaptador curto com bolsa e rosca, adaptador com anel caixa d'água. Eu vou utilizar como exemplo esse adaptador curto com bolsa. Quando eu habilito, ele me traz um modelo 3D e notem que ao passar esse modelo 3D próximo à conexão, ele já faz a união automática. Porém, notem que ele tem 3 pontos. O primeiro ponto está na face da bolsa maior. Apertando a barra de espaço, ele muda essa minha posição para a bolsa central. E quando eu aperto o espaço novamente, ele vai levar para a parte menor, ou seja, a parte externa desse meu elemento. Então, qual é o lado que você tem que conectar? Nesse caso, o diâmetro menor. Eu vou colocar próximo aqui ao misturador e dar um clique. O que vai acontecer? Reparem que ele mudou a dimensão. Quando eu clico fora, ele mantém a proporção de catálogo, ou seja, a proporção que já estava, mas nesse caso ele reduziu. Quando eu clico aqui, ele me dá as duas dimensões, a entrada de 20 mm, porque o meu misturador está configurado para essa entrada, e a bolsa 32. Bom, como eu pego referência, eu aprendo com vários professores, é sempre importante a gente pegar e os exemplos bons a gente repassar. Assistindo a várias palestras, a cursos, o pessoal sempre cria essa referência por normativa. Só para vocês entenderem, quando eu clico nessa bolsa, nesse meu item de redutor, eu vou descendo aqui a barra de propriedades e eu vou encontrar uma frase chamada tigre código. Ele vai falar produto ou código inexistente. Então não tem no mercado uma redução adaptador com essa dimensão. Se eu clicar aqui novamente, vai colocar 25 mm e confirmar com Enter. Ele vai reduzir o meu elemento, ele vai mudar aqui a dimensão, é só dar aqui um zoom extend. E a partir de agora, ele ainda não é um elemento de catálogo, ele acaba sendo um produto fora. Porém, se eu clicar nessa bolsa e colocar aqui 2020 e confirmar com Enter, ele já me traz o código.
Então, tigre código 22.00.020.9 e automaticamente você tem essa sua estrutura já com o catálogo. Bom, isso você vai repetir sempre que houver necessidade para um misturador, para um elemento aí de caixa d'água. Se eu quiser carregar uma caixa d'água, eu posso vir aqui, ó, conexão de hidráulica, que poderia ser uma privada, uma pia, um elemento de banheira, e eu tenho aqui o componente caixa d'água, que eu tenho com 310, 500, 700 até 1.500 litros. Quando eu habilito essa propriedade, eu carrego automaticamente na minha vista um elemento volumétrico em si, com todas as entradas e saídas de água. Ele até põe aqui saída, mas quando eu coloco no 3D, é exatamente a peça que você compra ou que você instala na casa do seu cliente. Então, basicamente, você vai ter tanto a volumetria real, ou seja, você vai ter que calcular o espaço, o apoio baseado nessa família, mas ao mesmo tempo, ó, eu tenho aqui todas as conexões e possibilidades de montagem de saída e entrada, ok? O importante é que a biblioteca do seu Revit, a biblioteca do seu sistema de hidrossanitário seja inteligente. Se for só a volumetria, não vai adiantar nada você ter ele no seu processo. Bom, eu vou deletar para que vocês possam voltar aqui no processo de tubulação. Eu sei que o tempo está acabando, eu só vou estender mais 10 minutinhos, já finalizo esse webinar, mas eu creio que vocês já conseguiram entender um pouco sobre hidrossanitário. Vamos fazer a tubulação. Quando eu clico nesse meu conector, ele tem vários pontos de entrada e saída, ok? Eu posso habilitar aqui manualmente o item de tubo, tentar encontrar uma referência e pedir para ele criar essa minha tubulação. Qual é o problema? Ele não consegue identificar os diâmetros necessários, ele muda a minha referência. Porém, o Revit tem um sistema de criar tubulação. Quando eu clico no componente, seleciono o botão direito, criar tubo. O que ele vai fazer? Ele vai respeitar a dimensão dessa minha bolsa, e quando eu puxo a tubulação, automaticamente ele vai se adaptar ao meu elemento já criado. Então, se eu fiz isso aqui para o elemento de água fria, eu posso repetir a mesma estrutura para o elemento de água quente. Aqui no caso eu vou fazer direto, não vou nem colocar bolsa, só para a gente poder ganhar um pouco de tempo. E quando eu puxo, vou fazer aqui uma estrutura mais linear, ele já vai se adaptar para as minhas referências. Se eu clicar no tubo em si, eu posso até mudar o diâmetro dessa estrutura. Diâmetro aqui 25, deslocamento em 20. Se eu colocar tubo aqui, se eu clicar no tubo e mudar a família dele, ele vai mudar toda a normativa em relação a essa minha estrutura. Se eu pôr esgoto, não é o funcional e assim por diante. Bom, o que eu estou enxergando é um elemento de planta. Fiz referenciado a uma estrutura de componente. Posso fazer uma tubulação sem componente? Pode. Quando eu habilito o tubo, somente o comando tubo, primeiro eu escolho a normativa, por exemplo, água quente, água terme. Eu vou selecionar o diâmetro de catálogo, porque isso já foi configurado anteriormente, por 35 milímetros. O deslocamento em relação ao chão 1,20 m. E eu vou clicar num ponto de saída, vou dar o segundo clique e eu vou começar a desenhar todas as curvaturas e eixos de referência. Quando eu faço esses meus elementos, automaticamente ele já cria essa minha função. Outra coisa importante, deixa eu aumentar aqui o nível de visualização para vocês, para colocar a linha em arame. Notem que os tubos estão casando exatamente na bolsa do componente. Então, quando você for contabilizar as dimensões de tubo, ele não está faceando. Então, você tem aquele extra para que a pessoa consiga encontrar exatamente ou comprar exatamente a dimensão desse seu material. Bom, se eu coloquei aqui, fiz um caminho aqui e esse ponto era para ser um T. Quando você clica no componente, você tem as funções de mais. E isso é importante no processo BIM, que você não perca tempo contabilizando ou não perca tempo mudando as suas famílias. Se isso permite, quando eu clico no mais, ele transforma essa minha curva em um componente em T. E a partir daqui eu posso colocando mais elementos, colocando mais tubos, clicando com o botão direito, criar tubo. E aí ele permite eu fazer a segmentação ou continuar esse meu processo. Quero fazer o detalhamento 2D dessa referência.
basta reduzir o nível de qualidade, o nível de representação, e ele já coloca para você as simbologias correspondentes a cada elemento e os layers correspondentes à água quente, à linha vermelha, à água fria. Tudo isso é devido a filtros, que nesse primeiro momento eu não vou conseguir explicar porque é um assunto um pouquinho mais dedicado, ok? Mas saibam que existem as associações de filtros nesse seu elemento e acaba aqui vinculando a cores e processos de padronização. Bom, uma vez que eu faço isso, eu vou voltar aqui no meu modelo e olhando no 3D, as minhas peças já estão prontas. Essa bolsa aqui eu vou deletar, que era só um modelo. As minhas peças estão prontas. Vamos supor que eu queira subir uma tubulação aqui agora. Eu vou deixar aqui, a mesma função pode ser feita para o misturador, quanto aqui para essa tubulação genérica na minha lateral. Clico num tubo, eu posso apertar o botão direito nessa estrutura, criar tubo. Ao invés de subir o tubo e desenhar, eu posso literalmente conectar a pontos. Eu posso vir nessa minha referência ou vir aqui na minha faixa de opção. Notem que ele tem nível 1, diâmetro 35, só que o deslocamento eu vou colocar 3 metros. Eu não estou clicando em nenhuma conexão. Quando eu aplico, automaticamente ele já cria um tubo na vertical e na minha referência inferior ele já coloca uma curva, liberando então a minha saída. Quando eu volto para o 2D, eu consigo enxergar exatamente essa representação, tanto no alto quanto no baixo, que eu tenho uma subida. Ok? Facilitando então muito o seu dia a dia. Se eu coloco no 3D e eu faço uma representação de baixo nível, ou seja, colocando baixo, eu já tenho o meu isométrico quase pronto, facilitando o seu trabalho dia a dia de desenhista. Eu vou voltar de novo para o nível alto e vou fazer aqui algumas modificações. Por exemplo, você pode vir nessas tubulações e diminuir ou colocar componentes extras. Nesse caso, eu posso vir aqui no item de acessórios da tubulação e aí você pode vir escolher um registro, um tubo de PVC, um PVC branco. Se eu coloco essas estruturas em um tubo, ele vai permitir que eu passe aqui o mouse nessa minha tubulação e ele vai instalar a minha estrutura automaticamente. Notem que ele não conseguiu corresponder com a dimensão. Eu teria que trocar as dimensões do tubo, mas só de passar o componente válvula e colocar na tubulação, ele já fez a segmentação. Novamente está fora de normativa as dimensões, porém eu já tenho a minha representação de uma válvula nessa minha linha. Se eu colocar aqui em uma elevação, vou colocar na vista leste, olha só, as minhas estruturas já estão pré-montadas. Na vista norte, tenho aqui os elementos de válvula, deixa eu só mudar aqui o nível de detalhe para baixo, e aqui eu tenho aquela válvula que eu acabei de inserir. Pessoal, o hidrossanitário ele vai muito além de tudo isso que eu expliquei para vocês, pois esse é somente o primeiro pontapé. Notem que nesse arquivo, nesse template, assim como o elemento estrutural, ele separa as disciplinas. E a intenção desse webinar é exatamente esse: demonstrar as multidisciplinas que o Revit permite. Nesse caso, eu falei um pouco sobre a estrutura. Nós temos aqui a aba de arquitetura, que é o mais comum que vocês utilizam. Porém, temos o item de elétrica, que também pode ser habilitado, e temos o item aqui de mecânica, que são os itens de ventilação e ar-condicionado. Qual é o truque e qual é a dica, se vocês tiverem que anotar, a marcar ou referenciar? Ter uma biblioteca boa, ter uma biblioteca com vários componentes. A partir desse elemento, eu posso então habilitar um grupo de elétrica na planta de elétrica, habilitar aqui os dispositivos e eu vou poder colocar comunicações, dados, alarme de incêndio, iluminação, luminárias, ou no item de ventilação, terminação de ar, que é para um sistema de fan coil, um chiller, para você mandar ar frio e fazer o sistema de retorno, peças de fabricação. Tudo vai depender da biblioteca que você tem. Ok? A partir desses pontos você só vai carregando e montando as peças em si. E a última dica é: trabalhem com as dimensões de catálogo. Não adianta fazer uma estrutura, colocar somente no aspecto 3D, somente o visual, e essa peça não ser fabricada ou você não encontrar em catálogo. Tranquilos? Então é isso aqui, pessoal. Eu peço desculpa por estender um pouquinho mais, já são 11h03 aqui.
a gente tem essa 1 hora de tentar explicar o máximo de informações. E eu queria deixar aqui, antes de finalizar, alguns recados. Eu queria agradecer a toda a equipe da AX4B pelo apoio, por esse espaço. Queria agradecer a todo mundo que está assistindo a gente aqui ao vivo. Eu sei que não é fácil desprender um tempo, 1 hora, de um assunto técnico. E eu também queria permitir que vocês mandassem as dúvidas aí no chat. Se eu não conseguir responder hoje por mensagem, eu vou fazer questão de responder todos, depois pontuar cada estrutura. E esses arquivos eu vou deixar com o Rômulo para que vocês possam fazer o download. E eu acho que é isso aí. Eu acho que deu para dar uma boa explanada sobre o que é sistema de maps, sistema de estrutura, que é, resumidamente, multidisciplina, ok?